Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos nós, amém? Amém. Querido, é em nome de Jesus e em nome da Igreja Batista Vida Nova que nós damos as boas-vindas a todos vocês, mas em especial nós damos as boas-vindas aos nossos amados convidados. Você que está vindo aqui pela primeira vez à nossa igreja, eu quero dizer para você que estamos muito felizes com a sua presença. Que bom que você veio, que bom que você aceitou o nosso convite. Se não foi ninguém daqui que te convidou, você recebeu um convite mais especial ainda, foi diretamente do Espírito Santo que tocou no seu coração para estar aqui. Então sinta-se muito, muito bem-vindo em nome de Jesus aqui no nosso meio. Eu quero só pedir uma gentileza de sua parte. Você que está vindo a primeira vez, aí no bolso da cadeira que está na sua frente, tem junto com muitas coisas aí nesse bolso aí, tem um cartão chamado Cartão Conexão. Preencha esse cartão, se identifica, dá a sua opinião, diga como é que você foi acolhido, como é que você foi recepcionado, como é que estava o ambiente. Para nós é muito importante a sua opinião, porque nós precisamos melhorar em receber bem os nossos convidados. Depois que você preencher esse cartão, fica com ele aí preenchido, e quando terminar o culto, aqui fora tem uma mesa, ali com alguns irmãos ali de camisa verde, e do lado tem uma placa escrita assim: é a sua primeira vez aqui? Aí você vai lá e entrega esse cartão preenchido para esses irmãos que estão lá nessa mesa, e eles ainda vão te dar um presente, uma lembrancinha, como um gesto de agradecimento pela sua presença hoje aqui. Tá certo? Faça isso, nós te agradecemos. Queridos, nós vamos retomar a nossa série de estudos, de mensagens baseados no livro de Atos dos Apóstolos. Nós estamos estudando já há bastante tempo, desde o ano passado, o livro de Atos, e a cada capítulo Deus tem falado de uma forma muito especial conosco. E o livro de Atos é o livro histórico no Novo Testamento, que conta a história de como começou a igreja do Senhor Jesus e as suas primeiras décadas de existência. E ao estudarmos o livro de Atos, nós estamos aprendendo como viver como cristãos e como sermos igreja de Jesus. O título da nossa série é Atos, a ação do Espírito através da igreja. Hoje nós vamos para a mensagem de número 25. 25 domingos que nós estamos estudando o livro de Atos. Nós vamos para a mensagem 25 e o título da mensagem de hoje é De Éfeso a Troade. Isso é o nome de duas cidades. O evangelho que abala cidades e transforma vidas. Hoje nós vamos estudar o final do capítulo 19. Domingo passado, Fernando esteve aqui ministrando o capítulo 19, mas ele não foi até o final do capítulo 19, porque o capítulo 19 tem muito assunto e é muito rico, então ele não foi até o final. Nós vamos concluir o capítulo 19, tem algo muito precioso ali no final do capítulo 19, e vamos ver, digamos assim, a essência do capítulo 20. Então, a mensagem de hoje está dividida em duas partes. Primeiro, o final do capítulo 19, depois o capítulo 20. Então, sem perder tempo, já vamos para a parte mais importante da mensagem, que é a leitura da porção bíblica, da qual nós vamos tirar todas as lições para as nossas vidas. O texto bíblico é a parte mais importante da mensagem. Então eu peço a você que dê a este momento a sua completa e total atenção e reverência. Acompanhe a leitura do texto na tela, use a sua imaginação, embarque na história que está sendo lida, crie o cenário aí na sua mente, porque isso facilita a sua compreensão e a memorização do texto lido. Então, essa primeira parte nós vamos ler Atos capítulo 19, nós vamos ler do versículo 23 ao versículo 34. Acompanhe a leitura na tela, por gentileza. Naquele tempo, houve um grande tumulto por causa do caminho. Vou ter que parar aqui para fazer um parêntese. Que caminho é esse que causa tumulto? É importante você entender que no Novo Testamento, principalmente no livro de Atos, você vai ver essa expressão várias vezes. Por causa do caminho. E o caminho, mas que caminho é esse? Caminho aqui é a forma como eles se referiam ao Evangelho de Jesus Cristo. Então, caminho era
o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então é disso que ele está falando. Então aqui é o mesmo que está escrito assim: naquele tempo houve um grande tumulto por causa do evangelho, por causa da fé em Jesus. Versículo 24 diz assim: um ourives é aquele artesão que trabalha com ouro e prata, fazendo artesanato, nesse caso aqui, imagens religiosas. Um ourives chamado Demétrio, grave esse nome porque esse camarada vai aparecer lá na frente, a gente vai aprender algumas coisas sobre esse camarada. Um ourives chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata do templo de Ártemis, que era a deusa lá de Éfeso, e que dava muito lucro aos artífices, reuniu-os juntamente com os trabalhadores dessa profissão, desses fabricantes de imagens, e disse: senhores, isso é o que Demétrio diz, senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nesta atividade, na atividade de fazer essas imagens. E estão vendo e ouvindo como este indivíduo, Paulo, está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso, em quase toda a província da Ásia. O texto continua na próxima tela. Diz ele, Demétrio está dizendo, que Paulo diz, diz ele que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Não somente há perigo de nossa profissão perder sua reputação, mas também de o templo da grande deusa Ártemis cair em descrédito e da própria deusa, adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo, ser destituída de sua majestade divina. Olha a revolução que o evangelho estava fazendo em Éfeso. Ao ouvirem isso, eles ficaram furiosos e começaram a gritar: grande é Ártemis dos Efésios, exaltando o nome da deusa. Em pouco tempo a cidade toda estava em tumulto. Próxima tela. O povo foi às pressas para o teatro, arrastando os companheiros de viagem de Paulo, os macedônios Gaio e Aristarco. A assembleia aqui é a reunião das pessoas. A assembleia estava em confusão. Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra coisa. Preste atenção nisso. A maior parte do povo nem sabia por que estava ali. Alguns da multidão julgaram que Alexandre era a causa do tumulto. Meu Deus, caiu de paraquedas aqui esse Alexandre. Quem é esse Alexandre? Eu explico já. Alguns da multidão julgaram que Alexandre era a causa do tumulto quando os judeus o empurraram para frente. Ele fez sinal pedindo silêncio com a intenção de fazer sua defesa diante do povo. Mas quando ficaram sabendo que ele era judeu, todos gritaram em uma só voz durante cerca de 2 horas: grande é Ártemis dos Efésios. Querido, esse finalzinho aqui, veja, a multidão estava em polvorosa, um tumulto. Tudo começou com a revolução que o evangelho estava causando em Éfeso e em toda a província da Ásia. E aí diz que aquele povo estava lá gritando, protestando, mas não sabia nem por que estavam lá. E de repente os judeus empurraram Alexandre. Que loucura é essa? Primeira coisa que você tem que entender, que essa multidão que estava protestando e gritando e endeusando a deusa, redundância isso, né? Eles não eram judeus. Dessa vez, a perseguição aqui contra Paulo e os cristãos não vinham dos judeus como de costume. Essa turma era todo gentil. Eles eram os habitantes de Éfeso, eles não eram judeus. E para os habitantes de Éfeso, para os não-judeus, para aquela multidão, eles não faziam muita diferença entre judeus e cristãos. Porque, afinal de contas, a maior parte dos cristãos eram judeus. Então, para eles que estavam de fora, era todo mundo farinha no mesmo saco. E o que acontece aqui é que os judeus, sabendo que a multidão estava confundindo e achando que os judeus eram responsáveis pelo tumulto, eles pegaram ali Alexandre, que era um líder judaico, e empurraram ele, como diz assim: vai lá, Alexandre, explica aí. E aí diz o quê? Que quando eles empurram Alexandre para falar,
a multidão pensa que Alexandre era a causa do problema. Mas qual era a intenção de Alexandre? Pede silêncio para fazer a defesa. Alexandre ia dizer o quê? Olha, nós somos judeus, não temos nada a ver com esse povo dessa seita do Nazareno. Alexandre ia fazer a defesa de que eles, judeus, eram uma coisa e eles não estavam causando tumulto nenhum. Quem estava causando tumulto era Paulo e os discípulos do Nazareno. Mas quando Alexandre vai falar e a multidão descobre que ele era judeu, aí nem deixou mais ele falar. Aí o tumulto, aí começa a gritar: grande é a deusa Ártemis dos Efésios. Por 2 horas o povo ficou gritando, alucinado. Vamos orar? Paizinho querido, Deus amado, em nome de Jesus. Pai, obrigado pelo privilégio de estarmos aqui mais uma vez para estudar a Tua Palavra. Sabemos, Deus, que se o Teu Espírito Santo não nos conduzir, não abrir a nossa mente, não trazer revelação sobre nós, não descobriremos nada de relevante nessa Escritura, porque é um texto espiritual que se discerne espiritualmente. Por isso, Deus, reconhecemos que dependemos do Senhor para entender, para enxergar os tesouros escondidos nesse texto. Então Deus nos revela, fala conosco, aplica as nossas vidas de uma forma que gere uma revolução em nós. Fala conosco nessa noite por meio do Teu Espírito Santo e da Tua Palavra. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Então a pergunta que vamos responder agora na primeira parte é essa: quais as lições que nós podemos aprender com a parte final do capítulo 19 de Atos? Então nós vamos nos concentrar nessa parte que lemos agora, que é a parte final do capítulo 19 de Atos. Vamos tirar 2 lições aqui desse texto que nós lemos. E depois nós vamos ler o capítulo 20, parte do capítulo 20, e tirar mais 2 lições. Então a mensagem de hoje está estruturada dessa forma, você viu aí pelo seu esboço. Então já pega o seu esboço e vamos ver a primeira lição que vamos aprender hoje. E a primeira lição é essa: a fé que fica restrita a 4 paredes é tolerada pelo mundo, mas a fé que impacta a cidade é duramente combatida. A fé que fica dentro das 4 paredes, a fé que fica só no âmbito particular, privado, a fé que não mexe com ninguém, que nem fede nem cheira, essa fé o mundo tolera sem problema. Mas a fé que causa impacto na cidade, na cultura, na economia, essa fé o mundo combate. É o que nós vimos aqui. O Evangelho, ele não chegou em Éfeso para ser mais uma religião entre muitas. Não. Ele chegou em Éfeso para fazer uma grande revolução. Porque o Evangelho verdadeiro, ele não pode ser conciliado com a ideia de que todas as religiões estão corretas e que todos os caminhos levam a Deus. Não, o Evangelho não pode ser conciliado com o ecumenismo, não pode. Porque a mensagem do Evangelho, ela é exclusivista. E é por isso que ela é ofensiva para o mundo. Porque a mensagem do Evangelho diz: não existem vários caminhos que levam a Deus. Não, só existe um único caminho que leva a Deus. E esse caminho tem nome, o nome desse caminho é Jesus Cristo. Porque Ele mesmo falou: eu sou o artigo definido, o caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode vir ao Pai a não ser por mim, ou seja, exclusivamente por meio de mim. Então quando o Evangelho chega, ele chega com o pé na porta. Ele não pode conciliar com as outras religiões pagãs. Ele não pode aceitar a ideia de que Ártemis é uma deusa tão boa e também conduz a fé verdadeira e a Deus como Jesus. Não. Ártemis é falsa. É uma divindade falsa. O Evangelho, quando ele chega em Éfeso, causa revolução justamente por isso. Atos 19, 23, só para você relembrar. Naquele tempo houve um grande tumulto
por causa do caminho, por causa do evangelho, por causa da fé em Jesus. Qual era o contexto? Deixa eu explicar para você o contexto. A cidade de Éfeso era uma grande metrópole daquele tempo, uma grande cidade, uma cidade portuária. Pessoas do mundo inteiro passavam por ali. E a cidade de Éfeso vivia em grande parte em torno do culto do templo e do culto a Ártemis, que também é chamada de Diana. Talvez alguma versão da Bíblia, alguma tradução que você leu, em vez de Ártemis, tinha lá Diana. E eu te explico por quê, não é um erro da Bíblia. É porque a mesma deusa era chamada por dois nomes diferentes. Porque Ártemis era o nome dado pelos gregos a essa deusa, e Diana era o nome dado pelos romanos a essa mesma deusa. Então, pode ser que em algum canto você leia sobre a deusa Diana de Éfeso, em outro lugar você lê sobre a deusa Ártemis de Éfeso, mas é a mesma deusa, lá de Éfeso. E a cidade vivia em torno do culto e do templo da deusa. O templo da Diana, da Ártemis, era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Era uma obra arquitetônica fascinante, suntuosa. E as pessoas do mundo inteiro vinham a Éfeso para conhecer aquele templo. Observe que Demétrio, o ourives, ele trabalhava fabricando o quê? Réplicas, miniaturas do templo da deusa Diana, porque os turistas religiosos, quando vinham para Éfeso, eles levavam uma lembrancinha. E qual era a lembrancinha que eles levavam? Uma réplica, uma miniatura daquela grande e magnífica construção que era o templo da deusa Diana. O culto a Diana era uma depravação. Quando você lê a carta de Paulo aos Efésios, e lá em Efésios, Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz assim: não vos embriagueis com vinho, no qual há confusão, no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Quem não lembra dessa passagem? E muita gente lê aqui e diz: mas Paulo está ficando biruta, ele está confundindo beber vinho com ser cheio do Espírito Santo. O que é que tem a ver? Assim, do nada Paulo diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Que conversa doida é essa, Paulo? Paulo estava falando para quem? Para os Efésios. Paulo estava falando para os irmãos convertidos, mas que antes de se converter, já tinham adorado a deusa Diana, Ártemis, lá no templo. E sabe, parte do culto da deusa Diana, eles serviam vinho misturado a ervas alucinógenas, e eles bebiam aquele vinho com ervas alucinógenas, e eles começavam a entrar em transe, começava a ficar tudo muito doido. E aí, quando eles ficavam daquele jeito, alucinados, tendo alucinações, eles acreditavam que era o espírito da deusa Diana que tinha descido sobre eles. Eles estavam cheios da Diana. E aí, quando eles estavam assim, existiam as sacerdotisas, que eram prostitutas cerimoniais, e elas faziam sexo, tinham relações sexuais com os homens no altar durante o culto. Então, Paulo sabia que se dissesse assim, apenas assim para os Efésios: enchei-vos do Espírito Santo, Paulo pensou, eles podem pensar que vão tomar vinho com ervas alucinógenas, esse negócio vai dar errado. Aí Paulo já diz assim, não tem nada a ver com vinho, viu? Paulo já está pregando, não tem nada a ver com aquela prática antiga. Enchei-vos do Espírito Santo, é outra coisa. Então esse é o contexto de Éfeso, do templo da Diana, da Ártemis e do culto que existia em Éfeso. A principal atividade econômica da cidade era o turismo religioso. Toda uma cadeia econômica naquela cidade girava em torno da idolatria para aquela falsa divindade. E disso nós conhecemos muito bem o que é cidades que funcionam, a sua economia gira em torno do turismo religioso. Na verdade, o Brasil é mestre nisso. Várias cidades do Brasil, a sua economia está fundamentada basicamente no turismo religioso. Temos aqui no estado do Ceará 2 cidades conhecidas. Juazeiro do Norte, que idolatra o padre, e que milhares e milhares, talvez milhões de pessoas vão para lá todos os anos. Tem outra cidade da qual também morei, vizinho, morei a 65 quilômetros de Canidé, no Ceará. E no tempo que eu morei lá, eu não sou tão velho assim, mas no tempo que eu morei lá, os romeiros ainda andavam de pau de arara. Tem gente que não sabe nem o que é pau de arara.
Pau de arara era que em vez de ônibus, eles iam num caminhão e na carroceria do caminhão tinha feito uma coberta e umas travessas assim, onde eles sentavam. Por isso era pau de arara, como se eles fossem araras pousadas num galho. E passava aqueles caminhões pau de arara carregados de romeiros para ir para Canidé adorar o São Francisco. Aqui no Rio Grande do Norte estão construindo uma cidade para viver em torno disso, que é Santa Cruz, ali pertinho de Tangará, onde vemos aquela grande imagem, aquela, eu não tenho certeza, mas eu acho que aquela é a maior imagem religiosa do Brasil, maior até que o Cristo Redentor, porque o Cristo Redentor fica lá em cima do morro, parece ser maior, mas aquilo é um absurdo de grande. E o intuito é o quê? É fazer com que Santa Cruz seja uma cidade que viva em torno, a sua economia gira em torno do que eles chamam de turismo religioso. As pessoas vão lá por devoção, no caso ali eu acho que é a Santa Rita. E assim vai. E aí tem a Aparecida do Norte, tem lá Belém do Pará, e assim vai. Nós sabemos muito bem que realidade é essa que Éfeso vivia. A questão é como o Evangelho fez uma revolução em Éfeso. É isso que nós precisamos atentar aqui. Como é que o Evangelho conseguiu fazer uma revolução na cidade de Éfeso? Será que foi assim? Paulo chegou, pregou e alguns homens se converteram, e esses homens que se converteram se candidataram, e aí eles foram eleitos para cargos públicos, e aí eles foram na Câmara Municipal de Éfeso e fizeram uma lei proibindo de construir imagens de escultura para a deusa Ártemis, ou tentaram impedir que o culto a Ártemis acontecesse, ou tentaram fechar por ordem judicial o templo de Ártemis? Não. Tem muito crente hoje que acha que a igreja vai causar uma revolução na nação através da política. E eu não estou dizendo que na hora de votar você não tem que ter consciência de um cristão e saber exatamente como votar, mas a sua esperança não tem que estar na política, querido. A igreja não vai revolucionar a sua nação por meio da política, não, esquece isso. Sabe como foi que o Evangelho revolucionou a cidade de Éfeso? Não foi através dos palácios do governo, não. Não foi. Foi através da conversão. Sim, da conversão de indivíduos simples que moravam na cidade de Éfeso. Atos 19, 26, Lucas já nos diz o seguinte, olha só, coloca na tela. E estão vendo, aqui é o Demétrio falando para os seus companheiros fabricantes de estátuas. Ele diz, estão vendo e ouvindo como este indivíduo, Paulo, está convencendo e desviando um grande número de pessoas aqui em Éfeso, em quase toda a província da Ásia. Diz ele que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Olha qual era o problema, olha o que estava causando a revolução. É que Paulo estava pregando e muitas pessoas estavam se convertendo. E quando elas se convertiam, elas saíam desse sistema econômico idólatra da cidade. Atente para a expressão, convencendo e desviando. Paulo estava convencendo e desviando as pessoas de Éfeso. E quando o Demétrio diz que Paulo estava desviando, na verdade Paulo estava encaminhando bem as pessoas. Estavam desviando as pessoas de quê? Da idolatria. Então as estruturas econômicas da cidade de Éfeso, que eram fundamentadas quase que totalmente na idolatria à deusa Diana, estavam sendo abaladas porque um número cada vez maior de pessoas estavam se convertendo ao Senhor Jesus Cristo, e aí quando eles se convertiam, eles deixavam de comprar os artigos da idolatria e deixavam de promover a fama de Diana e do seu templo. Lucas já tinha falado também no versículo 18 e 20, coloca isso aqui, Fernando leu domingo passado, mas é importante para nós aqui agora. Versículo 18 e 20 diz assim, muitos dos que criam, lá em Éfeso, muitos dos que criam vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. As pessoas estavam se convertendo e estavam derramando arrependimento, confessando seus pecados abertamente. Grande número dos que praticavam ocultismo, veja, eles se converteram, reuniram seus livros, os livros de ocultismo, de feitiçaria, e queimaram publicamente. Rapaz, o povo que praticava ocultismo, magia, tinham seus livros de feitiçaria,
Eles se reuniram, pegaram esse monte de livro, eles não fizeram uma fogueirinha no quintal e queimaram escondido, eles fizeram uma fogueira em praça pública e queimaram esses livros. E aqui diz, calculando o valor total dos livros, esse chegou a 50.000 dracmas, que são moedas de prata. Desta maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Era uma conversão em massa, fundamentada no verdadeiro arrependimento e no abandono do pecado e da vida antiga. 50.000 dracmas, 50.000 peças de prata. Esse era o valor aproximado dos livros de magia e de ocultismo que foram queimados pelos novos convertidos. Uma verdadeira fortuna. Livros raros para aquele povo, livros valiosos para aquela cultura idólatra e mística, livros disputados pelos moradores daquela cidade e pelos mercados que ali lucravam, mas livros que agora eram completamente inúteis para aqueles novos convertidos. Quando as pessoas, agora aqui é o ponto, quando aquelas pessoas se converteram, eles não pararam só de ler aqueles livros, eles não pararam só de comprar mais livros, eles se recusaram a vender aqueles livros. Eu vou repetir, quando aquele povo que praticava o ocultismo se converteu, e deixaram o ocultismo para trás, eles não só pararam de ler aquelas porcarias, eles deixaram de comprar. Quando eles deixaram de comprar, aquilo afetou também o comércio, mas eles se recusaram a vender, mesmo valendo muito, muito dinheiro. Eles não venderam para as livrarias, eles não venderam para os outros ocultistas que queriam, eles destruíram aqueles livros, porque eles não fizeram da idolatria e do pecado dos outros uma fonte de lucro para si. Isso aqui é um tapa na cara de muito crente do nosso tempo, porque eles podiam ter dito assim: poxa, esse livro não me serve mais, eu agora sou crente em Jesus, não pratico mais ocultismo, mas esse livro vale uma grana. Já sei a desculpa do crente quando ele quer um dinheiro, que ele acha que Deus não concorda com ele. Sabe o que ele diz? Já sei, quando eu vender e pegar esse dinheiro, eu vou dar uma oferta para a igreja, vou tirar o dízimo. Ele acha que assim ele consegue consagrar o que era corrupto. Eles não fizeram isso. Não. Por quê? Porque um discípulo de Jesus entende que não pode mais financiar nem promover aquilo que o escravizou e que ainda escraviza os outros que não conheceram a verdade que ele conheceu. Os convertidos de Éfeso, eles não separavam a vida profissional, a vida financeira da vida espiritual. Ele não tinha essa dicotomia, essa tricotomia. Não, minha vida profissional, minha vida material, minha vida sentimental, minha vida emocional e minha vida espiritual são coisas diferentes, são compartimentos diferentes. Não. Quando Cristo entra, Ele é dono de tudo. Ele comprou você com um preço caro na cruz com o seu próprio sangue. Ele não comprou um departamento da sua vida chamada vida espiritual. Ele comprou você. E os crentes de Éfeso entendiam isso, os novos convertidos entendiam isso. Muitos crentes de hoje dizem: uma coisa é o meu ganha-pão, outra coisa é a minha fé. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Vai nesse caminho. Se coloca pão na minha mesa, então é digno, mesmo que seja incoerente com a minha fé e que seja contrário à vontade de Deus. Eu pergunto a você, de forma direta, mas não responda para mim, responda para você e para Deus: quantos ou quais livros de ocultismo e quais imagens de escultura você continua fabricando e vendendo, mesmo depois de ter se convertido?
Você entende do que eu estou falando? Não são exatamente imagens de escultura de que eu estou falando. Não são exatamente livros de magia que eu estou falando. Mas você entende. Se é com você que o Espírito Santo está falando, você já entendeu do que isso significa isso? Será que você mesmo depois de convertido ainda continua promovendo e patrocinando práticas das quais Deus te libertou? Você continua promovendo e praticando e promovendo e patrocinando e financiando e promovendo práticas das quais Deus te tirou lá de dentro porque não serve para você, porque é pecado? Mas você continua lá promovendo isso? É como se um crente novo convertido de Éfeso dissesse: eu creio no Senhor Jesus, eu não adoro mais a deusa Diana, mas o meu negócio é fabricar estatuetas da deusa, esse é meu ganha-pão, e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Impossível um crente de Éfeso dizer isso. Essa turma queimaram os livros. Pense e responda. Se os crentes de Éfeso tivessem a mesma mentalidade que você tem, eles teriam provocado uma grande revolução naquela cidade? Responda só para você mesmo. Se aqueles crentes de Éfeso tivessem a mesma forma de pensar que você tem a respeito deste assunto, eles teriam provocado uma revolução na cidade de Éfeso? Lembre-se, o mundo tolera uma fé que é apenas privada, teórica, que não mexe com ninguém, que não afeta nada à sua volta, que não muda nada. O mundo não teme e por isso não combate cristãos que apenas cantam, oram e frequentam cultos. O mundo teme e combate cristãos cuja fé impacta a cultura, o comércio e até a economia da sua cidade. Eu pergunto, qual o tipo de fé que você vive, meu querido? A fé que o mundo tolera sem nenhuma dificuldade, porque é uma fé teórica. Ou você vive uma fé que o mundo combate, porque a sua fé ameaça o sistema corrompido de valores do mundo? Qual é a fé que você vive? Pense nisso. Pense muito sério sobre isso. Essa é a primeira lição. A segunda lição, pega aí o seu esboço. Cuidado com quem usa a linguagem do sagrado para manipular as pessoas a defenderem o seu próprio lucro. Complete aí. Cuidado com as pessoas que usam a linguagem espiritual, a linguagem do sagrado, para manipular as pessoas para defenderem o lucro delas mesmas. Eu estou falando de quem? De Demétrio, lembra dele? Eu disse, lembra desse camarada que a gente vai falar dele. Demétrio, o ourives. Ele convocou uma reunião, primeiro com os seus parceiros de comércio, e depois isso se alastrou, levou ao povo. Uma reunião para conclamar o povo da cidade a sair em defesa dos seus próprios interesses. Mas a desculpa oficial não era essa. A desculpa oficial de Demétrio era defender a honra de Ártemis e a glória do seu templo. Mas na verdade ele estava preocupado mesmo era com o seu lucro. Preste atenção na ordem das palavras de Demétrio, Atos 19, versículo 25 e 26. Reuniu-os juntamente com os trabalhadores desta profissão e disse, aqui quando ele está só com os compassos dele, ele diz, senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nessa atividade. Essa era a motivação. Os senhores sabem que temos uma boa fonte de lucro nessa atividade. E estão vendo e ouvindo como este indivíduo Paulo está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia.
Ele começa pelo lucro, porque isso é o que importa para ele. E a religião vem depois apenas como um pretexto, como uma cortina de fumaça. Quando Demétrio chega para a multidão, a ênfase já mudou. Ele fala de Ártemis, ele fala da majestade da deusa, ele fala da grandiosidade do templo, ele fala da honra da cidade. O foco não é mais o lucro, embora o lucro fosse a questão principal. Por quê? Porque o discurso real que diz assim: eu estou perdendo muito dinheiro, venham me ajudar, venham protestar porque o meu lucro está diminuindo. Bem, esse discurso não atrai uma multidão para sair em sua defesa. Então, ele usa o discurso religioso, espiritual e diz: estão atacando a honra da nossa deusa, estão difamando a honra e a majestade do grande templo da deusa Diana, vamos defender a nossa fé. E aí sim a multidão começa a gritar feito louca: grande é Ártemis dos Efésios. A multidão cai como um patinho, gritando durante 2 horas, feito uns abestalhados, sim, abestalhado, nem sabiam o que estavam defendendo. O texto diz isso, lá não diz que era a palavra abestalhado, mas diz que eles agiam como abestalhado. Atos 19, 32. Se Lucas fosse potiguar, ele dizia: e agiram como abestalhados. É porque Lucas não era. Mas olha, 9:32 diz: a maior parte do povo nem sabia por que estava ali. Lembra do que vem antes? Diz assim: uns diziam uma coisa, outros diziam outra, e a maior parte do povo nem sabia porque estava ali. Cegamente manipulados. 2 horas de grito, diz o texto, 2 horas de fúria. Achavam que estavam defendendo a deusa deles, Ártemis, e a sua religião, quando na verdade eles estavam defendendo o lucro de Demétrio e dos seus mercadores da fé. Agora eu preciso que você pare de olhar para Éfeso. Agora eu preciso que você pare de olhar para aquela realidade de 2000 anos e você olhe para o nosso contexto, para o nosso cenário evangélico brasileiro hoje. E agora a porca vai torcer o rabo se não for bicó. Preste atenção. Hoje Demétrio usa terno. Hoje Demétrio lidera a igreja. Hoje Demétrio comanda denominações inteiras. Aparece na televisão, nas redes sociais. Os Demétrios de hoje, eles não fabricam mais miniaturas do templo da deusa Diana. Eles fabricam outros tipos de miniatura, que você sabe muito bem. Eles vendem unção. Os Demétrios de hoje vendem curas, vendem milagres, vendem prosperidade, acesso a Deus por meio de contribuição financeira, oração por meio de Pix. E o discurso religioso sempre está lá, como cortina de fumaça, para enganar o povo. Mas tudo o que eles pensam mesmo é no lucro. Lucro. Como Demétrio. E o mecanismo é o mesmo do Demétrio. Quando alguém ousa a denunciar esse pecado, quando alguém ousa denunciar a conduta desses falsos líderes, quando alguém ousa denunciar a falsa teologia, os falsos milagres, os sinais mentirosos, o enriquecimento escandaloso, a exploração dos pobres para construir impérios pessoais, imediatamente esses Demétrios usam um discurso religioso para mobilizar as suas multidões e defendê-los como se estivessem defendendo a fé cristã e a própria honra de Deus. E o discurso não é grande é Ártemis, a deusa dos Efésios. Não, o discurso não é esse. O discurso é: você está tocando no ungido do Senhor. Esse é o discurso. Você denuncia o lobo, e o lobo move a multidão para dizer: você está tocando no ungido do Senhor. Você está atacando a obra de Deus. Você está dividindo a igreja de Jesus. E o povo começa a gritar:
e grita sem parar, grita nas redes sociais, nos comentários do Instagram, nos grupos de WhatsApp, nas igrejas, eles gritam e gritam em fúria, como abestalhados. Exatamente como os efésios. Com a mesma fúria, com o mesmo desconhecimento do motivo real pelo qual estão sendo mobilizados. Acham que estão defendendo a verdadeira fé, mas na prática foram manipulados para defender o império de lucro de lobos travestidos de cordeiro. Porque o povo de Éfeso achava de verdade que estava defendendo a fé deles e a sua deusa, mas na verdade estavam defendendo o império do lucro do Demétrio. Boa parte do povo evangélico brasileiro está gritando para defender lobos, achando que estão defendendo a obra de Deus e a fé verdadeira. A pergunta séria que precisamos responder é: por que os crentes do nosso tempo são tão facilmente manipulados pelos demétrios de hoje? Essa é a questão. Por que um número tão grande de crentes são tão facilmente manipulados pelos demétrios de hoje? Se a gente olhar para o texto bíblico, vamos ver que o motivo é o mesmo pelo qual os efésios eram manipulados tão facilmente. E por que os efésios eram tão facilmente manipulados por Demétrio e a sua corja? Porque os efésios não conheciam a palavra de Deus e não conheciam a verdade. Porque os que iam conhecendo por meio de Paulo iam largando Demétrio e o seu comércio. Mas aqueles que não conheciam a palavra de Deus e não conheciam a verdade eram facilmente manipulados, usados como massa de manobra, tanto para sustentar esse império, como para defender o império, como se estivesse defendendo a fé. E sabe o que é trágico? É que o motivo pelo qual grande parte da igreja evangélica brasileira é facilmente manipulada pelos demétrios é a mesma, porque não conhecem a palavra de Deus. Isso é escandaloso. A igreja, grande parte da igreja não conhece a palavra de Deus e por isso é tão facilmente manipulada. Porque grande parte da igreja, principalmente nesse último movimento, nesse pseudo-avivamento que aconteceu nas últimas décadas, grande parte da igreja está sendo ensinada não a estudar a Bíblia, mas está sendo ensinada apenas a sentir, a se emocionar, a se arrepiar, a rodopiar, a fazer barulho e a confiar e obedecer cegamente os seus líderes espirituais, sem se preocupar se o que eles estão ensinando está escrito na Bíblia ou não. É por isso que são levados por qualquer vento de doutrina, por qualquer heresia e manipulados pelos demétrios. É uma igreja que não estuda as Escrituras, é uma igreja que nunca leu Atos 17. Capítulo 17 que pregou foi o pastor Sebastião, mas eu falo desse capítulo toda hora. Em Atos 17, lá aparece um grupo de crentes que são elogiados. São os crentes da cidade de Bereia, conhecidos como os bereanos. E eles são elogiados dizendo que eles são muito mais nobres do que os de Tessalônica. Lá em Atos 17 diz isso. E por que eles são considerados mais nobres? Lá em Atos 17, não está na tela, mas 17, versículo 11, diz assim: porque todos os dias, pensa comigo, todos os dias. Porque todos os dias eles examinavam as Escrituras para ver se o que Paulo dizia, para ver se o que Paulo ensinava estava de fato escrito lá na Bíblia deles, que era o Antigo Testamento. E eles não foram criticados por terem esse zelo. Não será, vocês estão desrespeitando o apóstolo Paulo,
vocês aí conferindo se o que ele está dizendo está escrito na Bíblia. Não, eles foram elogiados. Esses são mais nobres do que os outros, porque esses conferem se o que Paulo está dizendo está de fato escrito. Porque, veja, a mensagem de Paulo, ainda não existia o Novo Testamento escrito, o Novo Testamento estava acontecendo, e a escritura que Paulo usava era o Antigo Testamento, e Paulo usava o Antigo Testamento para afirmar que Jesus era o cumprimento do Antigo Testamento. Então Paulo falava do Antigo Testamento, falava dos profetas, falava de Moisés, dizia, ele, Moisés, os profetas, estão falando de Cristo. E o que é que eles faziam? Vamos conferir. Iam conferir na escritura. E foram elogiados por isso, porque conferiam nas Escrituras. Eles ouviam Paulo, o maior apóstolo da igreja primitiva, e depois iam verificar nas Escrituras se o que Paulo estava dizendo estava escrito lá. A igreja de hoje escuta qualquer pé de chinelo e diz, não, temos que confiar que tudo que ele está dizendo é verdade. Preguiça. Você pensa que você vai ser absolvido de ter acompanhado o erro dos Demétrios? Não, porque a Bíblia está aí, está ao teu alcance. Você tinha que ser mais bereano. Querido, conhecer a verdade, conhecer a palavra de Deus, esta é a vacina contra Demétrio. O conhecimento bíblico é o que capacita a igreja a saber quando alguém está usando uma linguagem espiritual, mas com o fim de manipular as pessoas para lhe dar lucro e para proteger o seu império de lucro. Fique atento, conheça a Bíblia, seja mais bereano. Essa é a nossa segunda lição. Agora, saindo de Éfeso, Lucas, o autor do livro de Atos, nos leva agora para uma outra cidade, Troade. E muda a cidade, muda o cenário, mas o centro da história continua o mesmo. O caminho, o evangelho e a fé em Jesus Cristo. Vamos ler agora o texto base da segunda parte da mensagem, que é uma porção do capítulo 20. Coloca na tela, de novo, toda a sua atenção, toda a sua reverência, toda a sua concentração para a leitura da palavra. Diz assim, nós vamos ler do versículo 5 ao versículo 12 do capítulo 20. Estes homens foram adiante e nos esperaram em Troade. Navegamos de Filipos, após a festa dos pães sem fermento, e 5 dias depois nos reunimos com os outros em Troade, onde ficamos 7 dias. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo. Presta atenção nisso agora, grava isso aqui, ó. Pretendendo partir no dia seguinte, quem pretendia partir? Paulo. Pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando ao povo lá de Troade, até meia-noite. Havia muitas candeias, muitas lamparinas, no piso superior, onde estavam reunidos. Próxima tela, versículo 9. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do 3º andar. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo, não fiquem alarmados, ele está vivo. Não é que o diagnóstico estava errado, que o homem não estava morto, é que agora ele estava vivo. Então, Paulo subiu novamente para o 3º andar, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar. E olha que incrível. Continuou a falar até o amanhecer. E foi embora. Lembra que ele disse que ia partir no outro dia? Ele fez isso, foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Então, de fato, o jovem foi ressuscitado naquela noite. Que história, hein? Você já tinha lido essa passagem? E a pergunta óbvia nessa segunda parte vai ser: quais lições nós podemos aprender com o capítulo 20 de Atos? Agora pega o teu esboço aí novamente e anota a primeira lição agora do capítulo 20. Paulo não pregou a noite toda porque era um tagarela.
Pregou porque tinha senso de urgência. Senso de urgência. Paulo não pregou a noite toda porque estava com o relógio quebrado. Não. Ele pregou a noite toda porque os ponteiros do coração dele batiam no ritmo da urgência do Evangelho. Atos 27, vamos relembrar disso. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão. Paulo falava com o povo e como ia partir no dia seguinte, prolongou o discurso até meia-noite. Aqui é a primeira parte, que a gente sabe que depois que o cabo morre, ele ressuscita e volta e vai até de manhã. Mas atente para a expressão, como ia partir no dia seguinte. Esse é um motivo. Paulo sabia que aquela era a sua última noite com aqueles irmãos daquela cidade. Ele sabia que ainda existia muita coisa sobre Jesus que eles não conheciam e ele precisava ensinar. Ele sabia que não haveria o dia de amanhã disponível. Então ele usou cada minuto, cada instante que tinha com aquelas pessoas para pregar a mensagem do caminho, a mensagem do Evangelho para eles. Isso levou a noite toda, até o dia amanhecer. Não confunda as coisas, querido. Há uma diferença entre falar muito, movido pela vaidade ou pela falta de capacidade de concluir uma pregação, e falar muito pela urgência e pela necessidade. São duas coisas completamente diferentes. Uma coisa é um pastor que fala por 2 horas porque não consegue concluir a mensagem e ele já entregou a mensagem no início, mas ele passa 2 horas rodando em volta da mesma coisa e não traz nada novo e não consegue terminar. Ou o pastor que prega 2 horas porque ele gosta de ouvir a própria voz, porque ele é vaidoso. E o apóstolo Paulo que pregou a noite inteira até o dia amanhecer, porque amava a palavra, porque amava aquelas pessoas, porque sabia que aquela era a última oportunidade e ele tinha um senso de urgência, não posso desperdiçar essa chance. Vou partir amanhã. A pergunta que deveríamos responder diante desse episódio é a seguinte: com que urgência nós tratamos o tempo que temos com pessoas que ainda não conhecem toda a verdade sobre Jesus? Porque aquele povo já conhecia sobre Jesus, mas não conhecia toda a verdade sobre Jesus. Com qual urgência nós tratamos, administramos o tempo que temos com pessoas que não conhecem Jesus ou não conhecem toda a verdade sobre Jesus? Paulo precisava dormir, Paulo precisava descansar para a longa viagem que ele faria no dia seguinte. Mas a consciência de que a verdade que salva precisava ser dita naquela noite fez ele mudar a sua agenda, abrir mão do seu descanso e abrir mão do seu sono. Agora eu preciso que você faça uma pausa aqui e pense comigo. Você não sabe, Paulo sabia que iria partir no dia seguinte. Você não sabe se vai partir amanhã. Só que nesse caso aqui, eu estou falando de partir partindo. Porque Paulo, para os irmãos de Troade, Paulo ia partir definitivamente, nunca mais ia voltar. Então, trazendo isso para a nossa realidade, quando eu falo em partir, eu estou falando de ir para a cidade dos pés juntos, você entendeu, né? Você não sabe se vai partir amanhã, mas você sabe perfeitamente que um dia vai partir. Ou não sabe disso? Se você não sabia disso, meu Deus, acabei de estragar tudo, não foi? Deixa eu dizer uma coisa para você. Pesquisas apontam que a morte atinge 100% dos seres humanos. E isso inclui, adivinhe, você. Isso inclui você. Então, querido, você não sabe se vai partir amanhã, mas você sabe sim que vai partir um dia.
E mais, você sabe que as pessoas ao seu redor também partirão um dia. Você não sabe se é amanhã, mas você sabe que elas também partirão um dia. Algumas delas que estão à sua volta ainda não ouviram claramente o Evangelho de Jesus, que tem o poder para salvar e dar vida eterna. E agora mesmo o nome delas começa a vir à sua mente. Então eu pergunto, essa consciência de que você e os outros que estão à sua volta podem partir amanhã, está mudando alguma coisa na forma como você administra o tempo quando está com elas? Nesse episódio, Paulo nos ensina sobre como tratar cada encontro, cada conversa, cada oportunidade como se fosse a última. Porque um dia aquela oportunidade vai ser a última. E você só vai saber quando for tarde demais. Então não haja com a tranquilidade e a displicência de quem acredita que com certeza haverá uma próxima oportunidade com aquela pessoa. Porque não há garantias de que haverá. Lembre-se, compartilhar o Evangelho é a tarefa mais urgente das nossas vidas. E foi isso que fez Paulo abrir mão do seu descanso antes de uma grande viagem para pregar até o dia amanhecer. Segunda lição e última. A igreja tinha tanta pressa para aprender quanto Paulo tinha para ensinar. A igreja tinha tanta pressa para aprender como Paulo tinha para ensinar. Naquela noite em Troade, Paulo fez um longo discurso, é o que diz o texto. Foi muito cansativo. E eu imagino, lendo as cartas de Paulo, eu posso estar equivocado, mas eu tenho a impressão que Paulo é um grande escritor, mas talvez não fosse um grande orador. Não sei, é só uma impressão. Eu já conheci alguns assim, que você pega um livro dele, você se deleita, mas quando ele vai ministrar, às vezes você tem que se esforçar para não dormir. Mas eu sei de uma coisa, por mais que ele fosse um grande orador, foi cansativo. Foi cansativo. Foi um longo discurso, foi a noite toda. Mas ninguém arredou o pé. Aqui não tem um registro que alguém tenha arredado o pé de lá. Muitos leitores apressados lêem esse texto e acham que a morte de Eutico, aquele jovem, durante o sermão longo de Paulo, ali revela um erro. E aí tem dois grupos que veem erros diferentes aqui. Tem um grupo que vê que ali foi um erro de Paulo. Sim, um erro de Paulo, o pregador, que não teve a sensibilidade, a sabedoria, o desconfiômetro de encerrar aquele sermão mais cedo. Que absurdo é esse, pregar até meia-noite? Eu digo até meia-noite porque o cabo morreu de meia-noite, né? Talvez quando você leu esse texto ou me viu lendo esse texto agora, você se encheu de esperança e disse assim: finalmente o pastor Micaías vai aprender essa lição hoje. Não é? Está vendo aí, pastor? Pregar mensagens muito longas é muito perigoso. Pastor Micaías, o senhor ainda vai acabar matando alguém. E eu quero dizer para você, querido, eu não aprendi não. É ruim para você. Outros acham que o erro aqui revelado nessa história era do jovem, do ouvinte, que demonstrou desinteresse, falta de reverência, como pode dormir durante o sermão de Paulo.
Mas eu quero dizer a vocês que esse episódio não é sobre um pregador que passou da hora, nem sobre um irmão que perdeu o interesse de ouvir. Não é sobre isso, não é disso que o texto fala. É sobre um pregador que amava, era apaixonado pelo Evangelho, que amava as pessoas e entendeu que era a última oportunidade e não desperdiçou. E era sobre também um irmão e uma igreja sedenta por ouvir. Isso mesmo, Eutico era um irmão sedento por ouvir. Você está chocado? Eu vou te explicar. Presta atenção no texto. Presta atenção no que o texto diz e presta atenção no que o texto não diz. Atos capítulo 20, versículo 9 diz assim: um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. O texto não diz Eutico perdeu o interesse. O texto não diz que ele achou a mensagem longa demais e disse: eu vou dar um cochilo aqui, vou tirar uma soneca, passar o tempo. Não. O texto diz que ele foi vencido pelo sono. Vencido pelo sono. Essa palavra é muito importante para você entender o contexto. Vencido. A expressão vencido ou derrotado pelo sono claramente passa a ideia de alguém que lutou contra o sono. Ele não diz: eu vou dormir aqui um pouquinho. Não, ele queria se manter acordado, ele queria ouvir, ele queria aprender. Mas o cansaço do dia e o sono venceu. Lembre-se, primeiro, ele era um jovem. A maioria dos jovens, quando vem para cá, fica agarrado no telefone, no WhatsApp, ou conversando aí atrás, atrapalhando os outros. Aqui não, é só lá na França. O que tinha de jovem aqui que ia cair da janela é brincadeira quando Paulo começasse. Ele era um jovem, ele estava sentado numa janela no terceiro andar. Por que ele estava sentado numa janela? Porque tinha muita gente na sala e provavelmente não tinha mais espaço. O texto não diz que tinha muitas cadeiras, o texto diz que tinha muitas candeias. Talvez quando você leu você entendeu errado. Ah, mas tinha muita cadeira. Não, tinha muitas candeias, lamparinas acesas. O calor da noite, o ar pesado, sem cadeira, sem ar-condicionado, sem opção de assistir depois quando chegar em casa pelo YouTube. Muitas candeias acesas, muitas lamparinas, era fogo queimando naquele lugar. Era um ambiente fechado, isso significa muito fogo, pouco oxigênio. Era um ambiente que convidava ao sono, à perda da consciência. E já era meia-noite. O jovem estava numa janela, provavelmente tentando respirar um ar menos sufocante, na tentativa de permanecer acordado, mas não resistiu. Agora eu preciso que você compare esta cena que acabei de descrever com a cena que provavelmente você já viu aqui na igreja, ou você mesmo protagonizou, de um irmãozinho, em pleno domingo, ele não trabalhou, ele dormiu bem do sábado para o domingo, e dormiu até tarde, tanto que perdeu a escola bíblica, nem veio para a escola bíblica, porque para ele 8 horas é madrugada no domingo, e ele dormiu até tarde, mas chegou no culto, ele dormiu durante a pregação de 1 hora e 1h20. Que contraste, hein? Eu não estou dizendo isso para constranger você. Eu estou dizendo isso para nos fazer pensar sobre o nosso apetite pela palavra de Deus. Nós vivemos num tempo em que muitos acreditam que o cristão precisa ser entretido para ter interesse de ouvir a palavra e aprender. As mensagens têm que ser curtas, dizem eles, os cultos têm que ser mais leves, os trechos dos sermões precisam ser picotados em pequeníssimas partes e compartilhados no Instagram, porque senão o povo não se concentra mais do que 1 minuto. E o resultado disso é uma geração de crentes que não conseguem sustentar a sua atenção e seu interesse por 1 hora para ouvir a palavra, se o ambiente não for perfeitamente confortável, dinâmico, criativo, cheio de malabarismos.
Ele já fica chateado com o pastor quando vê, já está dando 8 horas, o pastor não vai terminar, ele já está chateado comigo já. A igreja entrou, ela não ficou até o amanhecer, porque era confortável, ou porque Paulo era dinâmico, criativo e divertido, ficava contando piadas o tempo todo, não. A igreja permaneceu aquela noite toda até o sol raiar, porque o que estava sendo dito ali pelo apóstolo Paulo valia mais do que qualquer noite de sono. Porque eles entendiam que ali era ouro, era tesouro precioso, puro, sendo dado a eles. É por isso que aquele jovem não foi em casa dormir, ele ficou ali tentando se segurar, porque ele não queria perder. E você achando que era só um jovem relapso, não. Era um jovem que insistiu, até que não pôde mais. A lição prática que é essa, nós precisamos como igreja investir mais em criar uma cultura entre nós, uma cultura de fome e sede da palavra de Deus. Não é tanto sobre a qualidade da cadeira, não é tanto sobre a acústica do ambiente, embora essas coisas sejam importantes, é mais sobre a cultura de fome da palavra, a cultura onde o encontro com a palavra é tratado como o evento mais importante do dia, o qual eu não posso perder. Essa cultura de fome da palavra, ela se constrói no dia a dia pelo exemplo. Nós precisamos fazer isso. Essa cultura de fome pela palavra, ela se constrói com pais que leem a Bíblia para os seus filhos em casa. Essa cultura de fome da palavra se constrói através de PGMs que levam a sério a hora de compartilhar como Deus falou com eles na ministração da palavra. Essa cultura de fome pela palavra se constrói pelo grupo de crentes, por uma igreja que leva a sério a sua devocional, a sua leitura bíblica, o seu tempo com Deus todos os dias. É isso que nós estamos tentando fazer aqui. Por que você acha que todo dia eu estou lá gravando aquele devocional, todo dia eu estou lá lendo para você um capítulo da Bíblia, do Novo Testamento, parando para fazer um comentário, gravar aquilo? Você acha que eu sei fazer aquele negócio? Aquilo tem dia que aquele negócio engancha, que o aplicativo não funciona, que eu tenho que fazer 10 vezes. E tudo que você tem que fazer é tirar 10 a 15 minutos do teu tempo, apertar o dedo ali e emprestar o teu ouvido, a tua mente, o teu coração. Mas você não faz. Como é que a gente constrói uma cultura de fome pela palavra de Deus? E eu quero ir além do diagnóstico coletivo, porque é fácil nós concordarmos, a igreja tem pouca fome da palavra. Difícil é quando a gente aponta para nós mesmos, para o individual, eu tenho pouca fome da palavra. Aí é mais difícil de admitir. Então deixa eu fazer algumas perguntas diretas e responda honestamente, não para mim, para Deus. Mas antes lembre, Eutico, lembra do rapaz da janela? Eutico provavelmente, aqui é a minha interpretação, provavelmente aquele rapaz não teve um dia muito tranquilo. Provavelmente o dia daquele rapaz não foi um dia de domingo para nós. Ele estava cansado. Subiu até o 3º andar. Ficou numa janela no ar quente e respirando fumaça de lamparinas acesas. E lutou contra o sono para ouvir a palavra. Eu pergunto, e você? Que esforço você tem feito para ouvir a palavra? Você tem Bíblia em casa, talvez mais de uma versão. Você tem Bíblia no celular, você tem Bíblia no computador. Você tem Bíblia em texto, você tem Bíblia em áudio, você tem Bíblia em vídeo. Você tem a mensagem pregada no YouTube,
para acessar a hora que quiser. Você tem o PGM para compartilhar a mensagem. Você tem a escola bíblica para estudar a Bíblia. Você tem muito mais recursos do que Eutico jamais sonhou ter. Mas você está dormindo. Você está dormindo. E você estava aí julgando o rapaz, porque caiu da janela. E você cai da janela todo dia. Você está dormindo todo dia, tendo todos os recursos do mundo para ouvir a palavra. E você dorme todo dia, sem ouvir a palavra. Como é que você está usando os recursos que Deus te deu para ouvir a palavra? Porque o nosso problema não é falta de recursos, nós temos de sobra. O nosso problema também não é falta de tempo, não vem com essa conversinha, porque Deus todo dia te dá 24 horas. Todo dia, não tem um dia que Ele te dê menos do que isso. O nosso problema é falta de fome da palavra. Falta de fome pela palavra é um problema espiritual. Falta de fome, de interesse de ouvir a palavra é um sinal de que algo no seu relacionamento com Deus está errado. Porque a primeira coisa que acontece quando o relacionamento entre duas pessoas não vai bem é que eles não têm mais interesse de ouvir o que o outro tem a dizer. Não é assim quando você arenga com a sua mulher? Não é assim quando você arenga com o seu marido? A primeira coisa que vocês fazem é o quê? Parar de se falar, né? Fica dois bicudos. Ou isso só acontece lá em casa? Então, você não está nem aí para ouvir o que Deus tem a dizer. Sabe o que significa isso? O teu relacionamento com Ele não está muito bem. Você não está bem com Ele. Você não está interessado em ouvir o que Ele tem a dizer para você. É um problema espiritual. Falta de fome da palavra é um problema espiritual. É sério. Pedro escreveu um conselho confrontador. E eu quero ler para vocês agora. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. Olha o que diz esse texto. Pedro diz assim: como crianças recém-nascidas, desejem o leite puro e espiritual da palavra, para que por meio dele cresçam para a salvação. Como criança recém-nascida que deseja o leite materno, assim desejem alimentar-se da palavra. Olha a imagem, olha a figura que Pedro está usando aqui. Você certamente já viu um recém-nascido com fome. Quem aqui já viu um recém-nascido com fome? Quem já viu um bebezinho com fome? Todo mundo já viu, todo mundo já foi um. A maioria de vocês já teve um ou tem um agora. O recém-nascido com fome, ele não precisa ser convencido para mamar. Não. Ele não precisa de um ambiente confortável para mamar. Qualquer lugar, se a mãe der, ele mama. Ele não precisa de uma apresentação dinâmica e criativa da mãe para que abra a boquinha para mamar. Não. Quando ele está com fome, ele chora, ele insiste. Ele não descansa enquanto não for alimentado. Não é assim? Quando dá o alimento, o choro passa na mesma hora. Que coisa linda. Chega a sair um sorrisinho no canto da boca. Pedro diz: é assim que o discípulo de Jesus deve desejar a palavra. Como um recém-nascido deseja o leite de sua mãe. Com a urgência que um recém-nascido tem quando está querendo beber o leite. Não tem conversa. Você não pode enganar um bebê com mais nada. Você não pode entreter ele com mais nada. Você pode oferecer brinquedo, você pode oferecer um monte de coisa. Ele não quer, ele só quer o leite.
Agora me responda honestamente. Não me responda não. Responda para Deus e para você. O que é que descreve melhor a sua relação com a palavra e a sua fome da palavra de Deus? Você é descrito melhor por esse recém-nascido que chora quando quer tomar o leite materno? Ou você é um adulto exigente que só come quando o prato está bonito, cheiroso, preparado rápido, servido por um garçom conhecido, num ambiente agradável? Quem é você? Qual dessas duas figuras representa a sua fome pela palavra? O recém-nascido, com a urgência do leite da mãe, ou o adulto exigente que tem que estar tudo perfeito para que ele possa comer aquele prato? Se você chegou aqui nesse lugar hoje e Deus agora puxou a tua orelha e você está reconhecendo diante dele que a sua fome pela palavra não existe ou está muito fraca, eu tenho uma boa notícia para você. Aleluia, até que enfim uma boa notícia. Tenho uma ótima notícia para você. Você que reconhece que a sua fome está embaixo. A boa notícia sabe qual é? É que a fome pela palavra é algo que se recupera. Diga aí para a pessoa que está do seu lado. Não gosto de dizer isso, mas diga aí. A fome pela palavra é algo que se recupera. Diga aí. Eu não gosto de mandar você repetir não, mas eu vou mandar. Diga aí. A fome pela palavra é algo que se recupera. Mas ela exige 3 coisas: honestidade, humildade e disciplina. Honestidade e humildade para reconhecer diante de Deus: Deus, eu não tenho tido fome da tua palavra. Eu não tenho interesse de ouvir a tua voz, de ouvir o que o Senhor tem a dizer. Você tem que ser honesto e humilde para dizer isso a Ele. E sabe, não adianta você ficar escondendo, porque Ele sonda teu coração e Ele conhece os teus pensamentos. A palavra nem te chegou à boca, Ele já conhece toda. Então simplesmente faz isso, reconhece. E você precisa de disciplina. Disciplina para quê? Disciplina para ouvir a palavra todos os dias, mesmo quando não tiver vontade, até que ouvir a palavra se torne um hábito, parte de você, que você não possa mais viver sem ela, como um bebê não vive sem o leite da mãe. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Para onde eu irei, se só tu tens palavras de vida eterna? Tu sondas meu coração, Ele sabe tudo. E os teus olhos estão sobre toda a terra, inclusive sobre a tua mente e teu coração. Levastes o meu fardo, me perdoando. O seu amor me alcançou, sigo te buscando. Majestoso, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso, incomparável, maravilhoso tu és. Diga de novo. Majestoso, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso,
para onde eu irei se só tu tens as palavras de vida eterna? É isso. Ele é a fonte das palavras de vida eterna. Ele é a própria verdade. Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade. O Evangelho de João começa chamando Cristo de o Verbo de Deus. Verbo é a palavra de Deus que se encarnou. Querido, eu quero falar com você que está aqui hoje e que ainda não tomou uma decisão por Cristo, ainda não é discípulo de Jesus, embora conheça muita coisa sobre Ele. Sabe, hoje você ouviu sobre pessoas que queimaram a verdadeira fortuna em forma de livros. Por quê? Porque eles encontraram uma mensagem que valia mais do que tudo na vida, e que aqueles livros não contavam aquela mensagem. Hoje você ouviu a história de uma cidade inteira que entrou em colapso econômico, porque o Evangelho é poderoso demais para ser ignorado. Hoje você ouviu a história de um apóstolo que pregou até o dia amanhecer, porque sabia que o tempo é curto e a eternidade é longa, e aquela era a última chance de pregar o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer, que pode levar a vida eterna. E agora eu preciso te fazer a pergunta mais importante de hoje: o que você vai fazer com o que você ouviu hoje? O Deus que governa todas as coisas, Ele permitiu que você estivesse aqui hoje, neste lugar, nesta cadeira, ouvindo esta mensagem. E isto foi uma grande oportunidade. Uma grande oportunidade. E oportunidades têm prazo de validade. Paulo sabia do prazo de validade daquela oportunidade. Ele sabia que aquela se encerraria no dia seguinte. Por isso ele aproveitou. Você não sabe o prazo de validade da sua oportunidade. Você não sabe se vai partir amanhã, mas você sabe que vai partir. E a pergunta que o Evangelho sempre faz para quem ainda não respondeu sim a Cristo é: até quando você vai adiar a sua decisão? E como eu disse lá em Tangará, o diabo não precisa convencer você a rejeitar Cristo de cara. O diabo não precisa convencer você a agora dizer assim: não, eu não quero Cristo, eu não quero saber de Jesus, eu não quero salvação, eu não quero saber de Deus. Ele não precisa levar você a fazer isso. Tudo o que ele quer fazer é convencer você a continuar adiando depois de cada oportunidade que você tiver, até que não haja mais oportunidade. Porque lá em Hebreus diz: para o homem está a morrer somente uma vez, depois segue o juízo. Jesus falou: temos que trabalhar enquanto é dia, porque quando a noite chegar, nada mais poderá ser feito, ninguém pode trabalhar. E que dia e noite é essa que Jesus falava? Vida e morte. Ele diz: enquanto há dia, nós temos que anunciar o Evangelho que tem poder para salvar. Mas quando a noite chegar, ou seja, quando a morte chegar, ninguém mais pode fazer nada. É por isso que o diabo só precisa convencer você a sempre adiar cada oportunidade que você receber. Você não tem como controlar o seu amanhã, mas o hoje Deus colocou nas tuas mãos. O agora Deus colocou nas tuas mãos. E Deus está te dando mais uma oportunidade. Eu não sei se é a última, mas é mais uma oportunidade para que você abra o seu coração e deixe Jesus entrar para ser o Senhor da tua vida. Se você quer
entregar sua vida a Jesus agora, se você quer recebê-lo como teu Senhor e Salvador, se você quer tornar-se discípulo de Jesus agora, eu posso te conduzir numa oração em que você vai fazer exatamente isso. Vai confessar os teus pecados, vai ser perdoado, buscar o perdão de Deus por meio de Jesus, vai fazer um compromisso com Cristo e vai segui-lo a partir de hoje, pelo resto dos teus dias, até chegar na eternidade. Você quer isso para a tua vida? Então feche seus olhos onde você está aí, no seu lugar, e ore comigo agora, e faça isso de todo o teu coração. Diga assim: Senhor Deus, é no nome precioso de Jesus que eu entro na tua presença por meio desta oração, para reconhecer que sou pecador e que preciso da tua graça e do teu perdão. Agora você vai fazer como aquele povo de Éfeso fez. Você vai confessar os teus pecados, como aquele povo fez. E o Espírito Santo, ele vai trazer você à sua memória aquilo que você fez e que Deus considera pecado. E confessar e concordar com Deus e dizer: Senhor, o Senhor tem razão, eu pequei. E quando o Espírito Santo for trazendo a tua memória, não tente se explicar, não tente se justificar, não resista, porque o papel do Espírito Santo é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então eis agora o teu momento de confessar os teus pecados. Vai rasgando o teu coração e confessando e pedindo perdão, e Ele vai te purificando, Ele vai te lavando, Ele vai te perdoando, Ele vai te justificando. Se o Espírito Santo falar que você mentiu, então diz: Deus, me perdoa porque eu menti naquele dia para aquela pessoa daquela forma. Se o Espírito Santo disser: você roubou, você se apropriou de algo que não era seu, então diga: Senhor, me perdoe porque eu roubei, eu peguei aquilo que não era meu naquele dia, naquela situação, eu estava errado, me perdoa. Se o Espírito Santo te disser que você matou, você vai confessar: Senhor, eu matei quando eu fiz aquele aborto, eu matei ou ajudei a matar quando eu convenci alguém a fazer aquele aborto. O que o Espírito Santo for trazendo, você vai confessando. Se Ele disser: você traiu, você adulterou, pode ter certeza que você fez isso. Ah, mas eu nunca relacionei fisicamente. Mas você deve ter se encantado por alguém que não é o seu cônjuge. Você deve ter dado trela, você deve ter cobiçado. E você vai abrir o teu coração e vai dizer: Senhor, me perdoa, o Senhor tem razão, eu fiz isso. Me perdoa, me lava. Esquece que tem mais alguém aqui. Faz como o povo de Éfeso, que ao se converterem, saíram confessando os seus pecados, e por isso eles foram tão transformados. 1 João 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Deus é justo e fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Apresenta para Ele o teu lixo e deixa Ele limpar você. Apresenta para Ele a tua vergonha e deixa Ele te purificar dela. Ele sonda o teu coração, Ele conhece você. Então vem para a luz, deixa a luz brilhar sobre a tua vida. Confessa agora. Diga assim: Senhor Jesus, eu abro a minha vida para o Senhor. Faz de mim a tua casa. Seja o meu Senhor e o meu Salvador. Me transforma de dentro para fora, todos os dias, em alguém mais parecido contigo.
Me dá um coração novo e uma mente renovada. E tudo que há em mim, na minha vida e no meu coração, que o Senhor não concorda, eu abro mão agora e peço que o Senhor leve embora, mesmo que seja algo do qual eu sou muito apegado. Eu declaro pela fé agora que eu não quero para a minha vida aquilo que o Senhor também não quiser, e que a partir de hoje eu só quero para mim aquilo que o Senhor quiser. É no teu nome, Jesus Cristo, que eu oro, me entrego a Ti e me comprometo a segui-lo pelo resto da minha vida até a eternidade. Mas preciso que o Senhor me segure pela mão, porque sou fraco e sou falho, e vou tropeçar e vou cair. Me segura e me levanta, e me leva até a eternidade, até a presença do Pai. É assim que eu oro, no teu nome, Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo.